Lucas 19, verso 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Coisa linda, né? Já pensou se Lucas não tivesse feito essa pesquisa e não tivesse escrito isso? Jesus está dentro de uma casa e faz esta declaração, comprovando que dentro daquela casa aconteceu um milagre invisível, que ninguém pode ver, mas que Jesus consegue comprovar. E repetindo, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê que esta palavra tem poder? E que esta é a missão do Senhor Jesus? Buscar e salvar? Então, desocupe as suas mãos e vamos fazer o possível para a Vila da Penha, no Rio de Janeiro, dar a melhor salva de palmas que já se deu ao Senhor Jesus. Oh glória! Aleluia! Podem sentar. Na época de Jesus, havia uma categoria profissional que era extremamente odiada por toda a população de Israel. Por quê? Porque o Estado de Israel, a nação de Israel, estava totalmente ocupada e dominada pelos romanos, controlada por César. E para explorar o povo, os romanos escolheram judeus, servis, judeus interesseiros, judeus egoístas, e propôs a eles enriquecimento em troca da exploração do povo. E esta categoria profissional que se formou ali chamava-se os publicanos. Publicanos eram funcionários públicos de César, mas não eram romanos, eram judeus. Por isso que eles eram odiados pelo povo, porque eles cobravam impostos dos judeus para dar a Roma, para dar a César. E naquela época, quem não pagasse o imposto podia ser vendido como escravo para cobrir a dívida. E os publicanos não perdoavam, cobravam mesmo. E como naquela época não existia impressora, não existia computador, como naquela época os escritórios não eram desenvolvidos, a cobrança das taxas e dos impostos era feita verbalmente, de porta em porta, ou através de pedágios. Mateus até trabalhava num pedágio, numa alfândega. Mateus também foi publicano. E o publicano estabelecia o valor que queria cobrar. Não era uma coisa rígida. Levava-se em conta a aparência do judeu. Se a pessoa tinha uma boa aparência e estava bem vestida, o imposto era mais alto. O publicano avaliava o imposto. Se a pessoa
era mais pobre, o imposto era menor. Mas seja para o pobre ou seja para o rico, o imposto sempre era muito pesado. E os publicanos foram enriquecendo. Todos os publicanos enriqueciam. Por quê? Porque na hora de prestar contas para Roma, eles ganhavam uma espécie de comissão de tudo que era arrecadado. E quando o publicano se corrompia para valer, quando o funcionário público de Roma se corrompia para valer, ele roubava até de Roma. Então ele dizia na hora de prestar contas, recebi 2 dracmas, quando na verdade tinha recebido 4. E a diferença ele desviava, ele embolsava. Os publicanos também tinham chefes. E os chefes, que eram estabelecidos por Roma, controlavam as equipes de cobradores de impostos. E quando o chefe se corrompia, e os funcionários também, o chefe ganhava em cima de cada funcionário público. E enriquecia demais. O povo judeu considerava os publicanos traidores, ladrões e gente da pior espécie. Se você quisesse xingar alguém naquela época, era dizer, ô seu publicano! Era pior do que xingar a mãe. Publicano não, e saía a briga. Os publicanos eram odiados pelo povo da sua própria nação e eram desprezados pelos romanos. Os romanos, quando olhavam os publicanos que trabalhavam para eles, cobrando impostos dos judeus, quando olhavam para os chefes dos publicanos, os romanos os desprezavam, porque sabiam que eles eram desonestos, que eles eram corruptos. Então eles não tinham amigos, eles não tinham prestígio nenhum. A vida de um publicano era só o dinheiro. Ele vivia para ganhar dinheiro. O Deus dos publicanos era Mamon. Eles só gostavam do dinheiro. Grandes festas, grandes casas, mansões, muitos empregados, boas roupas. E eles acabaram se isolando do resto da sociedade. Porque um publicano tinha condição de denunciar para um soldado romano alguém que estava sonegando imposto. Quer dizer que um publicano, ele recebia o imposto, o dinheiro na base da coação. Se alguém não pagasse, ele denunciava o devedor para o soldado romano e a pessoa era presa. Se não pagasse, era vendida como escrava. Então eles eram respeitados por causa da coação, mas o povo não os amava. O povo odiava os publicanos. Muito bem. Um dos chefes dos publicanos era um homenzinho de pequena estatura. A Bíblia diz que ele era muito baixinho. E eu tenho até medo de falar uma altura para dizer que ele era baixinho. Porque um dia eu comentei que ele tinha 1,60 m e veio gente brigar comigo no fim do culto. Pastor, 1,60 m não é baixinho. O senhor me ofendeu, pastor. Então não sei quanto ele me dizia. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura. E quando Lucas escreveu, falou, eu não quero encrenca com os baixinhos. Vou dizer que ele é de baixa estatura. Mas eu já fui em lugares, olha, eu tenho 1,82 m, eu não sou baixo. Mas eu já fui em lugar que tinha gente mais alta do que eu. E eu me senti baixinho pela primeira vez. Eu já estive em lugar que as pessoas tinham 1,90 m, 1,95 m, e eu me senti tão pequenininho lá no meio. Então, uma pessoa de baixa estatura, quando está rodeada de gente mais alta, ela fica incomodada. E o Zaqueu, e assim, esse era o seu nome, e eu quero que você anote aí, esse chefe dos publicanos, de baixa estatura, chamava-se Zaqueu.
E era um grande ladrão. Era um grande corrupto. Era chefe dos publicanos. Era um homem rico. E Zaqueu, por ironia da vida, esse nome quer dizer justo. Então anote aí, Zaqueu quer dizer justo. Mas o nome Zaqueu, naquele baixinho corrupto, parecia gozação. Esse homem é justo, esse ladrão, esse corrupto. As pessoas nem gostavam de chamar ele de Zaqueu, justo. Porque ele não era justo, ele era injusto. Ele ficou rico sendo injusto. As pessoas o odiavam. E Zaqueu morava numa bela casa. Mas Zaqueu era um homem infeliz. Poxa, não tenho amigos. As pessoas me odeiam. Moro nessa belíssima casa. Tenho essa roupa maravilhosa. Tenho muitos empregados que trabalham para mim. Mas eu tenho vergonha de sair na rua, porque todo mundo me xinga de ladrão. Zaqueu foi perceber que o dinheiro e tudo que ele roubou não lhe trouxe felicidade. Zaqueu justo? Piada. O Zaqueu achava que a vida dele também não tinha mais jeito. Ele precisava dar uma virada na vida. Ele precisava mudar de vida. Mas ainda que ele mudasse, quem é que ia acreditar? Um dia Zaqueu ouviu falar de Jesus. E ele morava em Jericó. Era chefe dos publicanos em Jericó. E justamente naquela tarde, Jesus Cristo resolve passar por Jericó. E quando Jesus começa a atravessar as principais ruas de Jericó, a notícia se espalha. Jesus está em Jericó! Jesus chegou em Jericó! E as multidões vêm aos milhares, de tudo quanto é lado. Gente esperançosa, gente doente, gente aflita, gente curiosa. Multidões vão e cercam Jesus. E Zaqueu fala: Jesus está passando, deixa eu ver. E quando ele chega ali na multidão, tadinha, com aquela estatura toda que ele tinha, ele só via o ombro das pessoas. Ele não conseguia ver acima do ombro. Jesus! E ele fica, Jesus! E Zaqueu fica desesperado. Ele queria ver Jesus. Ele queria pelo menos olhar para Jesus. Ele queria matar a curiosidade. Ele queria simplesmente contemplar Jesus um minutinho só. Um minutinho. Queria ver Jesus de longe. Mas com aquela multidão, e ele com aquela estatura, não dava. Mas Zaqueu era baixinho. Ele era muito inteligente, entendeu? E Zaqueu olhou, peraí, a multidão está caminhando nessa direção. Ele vai continuar indo nessa direção. Lá na frente tem um pé de figueira brava. Vou sair correndo. E Zaqueu sai correndo, aquela multidão, ele dá a volta, ele sai correndo, se isola lá na frente. Aí ele olha para trás e fala: a multidão vai passar por aqui, Jesus vai passar por aqui. Aí ele sobe naquela figueira brava. Agora você imagina o desespero do Zaqueu, baixinho, gordinho, querendo subir naquela figueira. Mas era a chance que ele via de ter uma oportunidade de contemplar o rosto de Jesus, de ver Jesus passando na multidão, de assistir de camarote. Ele vai passar por debaixo dessa figueira, eu tenho que subir. Grudou aqui, grudou ali, subiu e se ralou. E chegou lá em cima. Quando ele chegou lá no galho, aí ele se acomodou. Fez ali uma espécie de sofazinho. E ficou ali. Consegui subir. Agora eu vou ver Jesus. E a multidão vem passando. E a multidão vem lentamente. Todo mundo quer tocar em Jesus. Todo mundo: Jesus, olha ela aqui. Jesus, me atende. E Jesus continua andando. E Zaqueu está vendo a multidão chegando. E à medida que a multidão se aproxima, o coração de Zaqueu vai disparando.
Vai batendo mais forte. Vai dando aquele friozinho na barriga. Eu estou emocionado, eu vou ver Jesus. Aí a multidão vai passando. Primeiro as pessoas. Aí no meio da multidão, Jesus caminhando. Aquele que está rodeado por 12 homens, só pode ser Jesus. Puxa, será que Jesus era bonito, sim ou não? Devia ser. Quando Isaías fala que Jesus, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, poxa, o homem tinha sido açoitado na frente e atrás, estava com uma coroa de espinho na cabeça, tinha levado murros no nariz, no ouvido, no queixo, na boca. O homem estava todo torturado, olhando para ele não dava para ver beleza nenhuma, mas Jesus num estado normal, lógico que era um homem bonito, com certeza. E Zaqueu ali em cima, olhando para Jesus, ele fica fascinado. Zaqueu não sabe explicar. O rosto de Jesus é diferente. Jesus é diferente daquela multidão que está em volta dele. Zaqueu começa a perceber que Jesus é diferente dos discípulos, que Jesus é diferente de todo mundo que está em volta dele. Zaqueu começa a compreender que realmente Jesus tem algo de especial. Ele não sabe o que é, mas tem. E o Zaqueu fica assim, olhando para Jesus, quietinho, sentindo ali a presença de Jesus, que vai chegando cada vez mais perto, e vai passar debaixo da figueira, e Zaqueu vai acompanhando. Quando Jesus chega debaixo daquela figueira brava, Zaqueu está daqui de cima olhando. Está ali no meio dos galhos. Está ali olhando. E Jesus para bem ali. Parece que ele vai falar alguma coisa para as pessoas. Mas ao invés de falar algo, Jesus olha para cima. Era uma figueira frutífera. Não é porque era brava que não dava fruto. E Jesus vai colher agora um fruto dessa figueira. Uma figueira brava só pode dar coisa brava. Jesus olha para aquele fruto, está madurinho. É um fruto bravo, põe bravo nisso. Mas está madurinho, está pronto para ser colhido. Aí Jesus olha para cima, lógico, né? Todo mundo também olhou para cima, não é? Todo mundo olhando para o alto. E todo mundo começa a ver o Zaqueu ali. E o Zaqueu fica vermelho, fica amarelo, fica verde. Fica envergonhado. Que papelão, que mico que eu estou pagando. Um homem rico, alta sociedade, chefe dos publicanos, trepado numa figueira brava como o quê? Parece um doido. Todo ralado, a cara suja, suado. Todo mundo olhando para Zaqueu. Zaqueu não sabe nem onde enfiar a cara, mas ele continua olhando para Jesus. Aí Jesus diz, Zaqueu. Zaqueu pensa, como é que esse homem sabe o meu nome? Quem foi que falou de mim para ele? Ele não perguntou para ninguém, como é que ele sabe o meu nome? Jesus está olhando Zaqueu. E o Zaqueu não sabe nem o que falar. Mó susto. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Foi a descida mais rápida de uma árvore. Ficou feliz, era o convidado principal ali. E Jesus se oferecendo para pousar na sua casa. E Jesus dizendo hoje, hein? Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus sabia o nome dele. Se Jesus sabia o nome dele, sabia também quem ele era. Concorda comigo? Você pensa que Zaqueu era digno? Não era. Você já viu a vida dele como estava? Não importa. Ninguém aqui está olhando se você é digno ou não. Quando Zaqueu desceu feliz da vida e recebeu Jesus, olha só. Ele recebeu Jesus. Você está compreendendo por que a gente diz, você tem que receber Jesus como teu único Salvador? Zaqueu, ele desceu da posição que ele estava, que já era humilhante, e foi receber Jesus. E abriu a sua casa e deu uma festa. Só que a multidão ficou furiosa. A multidão não gostou. E muitos passaram a criticar Jesus.
Dá uma olhada ali no versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Você reparou aqui o que o versículo está dizendo? Todos murmuravam. Todos. Poxa, Jesus com tanta gente em Jericó, gente boa, gente honesta, gente trabalhadora, tanta gente digna em Jericó, e ele resolve pousar justo na casa do maior inimigo da nossa cidade, do maior ladrão da nossa cidade, do maior explorador da nossa cidade, e ele escolhe justo a casa desse ladrão miserável. A multidão não entendeu, mas Jesus tinha um plano naquela vida. Jesus queria fazer uma obra na vida daquele homem. E eu louvo a Deus que entre tanta gente boa que tinha em Jericó, Jesus escolheu justo o pior. Justo o pior para morar, para fazer uma pousada na sua casa. Eu louvo a Deus porque ele escolheu o pior. Sabe por quê? Porque se Jesus faz algo tão tremendo na vida de um pecador tão miserável quanto Zaqueu, o justo, se Jesus faz uma obra tão tremenda para restaurar aquela vida, para que ele seja digno do seu nome, Zaqueu, eu fico imaginando o que Jesus vai fazer na tua então. Eu fico pensando o que Jesus vai fazer com você, que não é ladrão, que não é desonesto, que não é miserável, mas que é pecador, lógico. É pecadora. Eu fico imaginando o que Jesus vai fazer na tua vida. Olha só, Jesus pegou o pior para deixar bem claro que não há pessoa na face da terra que ele não possa salvar. Amém, igreja? Porque dentro de uma multidão, você tem pessoas de todos os tipos. É como aqui na igreja. Você tem gente de muita virtude aqui dentro. Não é que Jesus vai então abençoar só o que não presta. Não. Jesus pegou o extremo, pegou o pior, pegou a escória, pegou o lixo, para mostrar que ele tem poder para salvar qualquer pessoa. Zaqueu era o pior de Jericó. E Jesus entra na sua casa. Jesus não comentou mais nada. Jesus está sentado à mesa. E quando a gente diz sentado à mesa, é aquela mesa assim, baixinha, uns 40 centímetros do chão, que as pessoas ficam apoiadas no ombro, no cotovelo, deitadas no chão, comendo. E Jesus está ali na casa de Zaqueu, uma grande festa. Zaqueu era rico. Ó, tudo de bom e do melhor para Jesus, hein? Eu quero tudo de bom e do melhor para Jesus. Jesus está na minha casa. Que honra que ele me deu. Poxa, mas Jesus é muito bom. Zaqueu ficou pensando. O que levou Jesus a me escolher? O que levou Jesus a vir à minha casa? O que levou Jesus a estar com uma pessoa tão indigna quanto eu? E Zaqueu olhava para Jesus. E Jesus olhava para Zaqueu. E parecia que Jesus dava aquele sorrisinho. Como quem diz, eu sei tudo o que você está pensando. Sei tudo o que você está sentindo. E Jesus está lá, comendo. Dá vontade na casa de Zaqueu, apesar de toda a murmuração em volta. Zaqueu continua aflito com ele mesmo. Por que Jesus me escolheu? Por que ele veio na minha casa? Aí ele começou a ver quanto Jesus era santo, o quanto Jesus era amoroso e o quanto ele era pecador. O quanto que ele era desonesto, como ele estava vivendo errado, vivendo mal, as coisas que ele fazia. A presença de Jesus ali na casa daquele Zaqueu foi trazendo na sua memória todo o seu passado. E Zaqueu começou a refletir que ele era indigno realmente de estar com Jesus na sua casa. Que aquelas pessoas que falavam mal dele tinham razão. Ele era um ladrão, ele tinha roubado muita gente, ele tinha ficado rico ilicitamente, ele era corrupto, ele não prestava, ele era desonesto. Todo mundo tinha razão. E ele fica olhando para Jesus e vendo a santidade de Jesus. E Jesus olha para Zaqueu. E Zaqueu não sabe o que fazer. Vai comendo assim um pouco constrangido e pensando na sua vida, no seu passado.
Até que Zaqueu, no alto dos seus 1 metro e não sei quanto, Zaqueu se levanta. E Zaqueu disse para Jesus: Mestre, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Devolvo 4 vezes mais. Essa declaração de Zaqueu foi ouvida por todo mundo. Mas o único que compreendeu o peso daquela declaração, o que Zaqueu queria dizer, foi o Senhor Jesus. Porque Jesus, evidentemente, conhece toda a palavra. E sabia o que passava no coração e na mente de Zaqueu para dizer estas coisas. E eu quero que você veja comigo então. Qual a passagem bíblica que está na mente de Zaqueu? No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Olha o que está escrito, vamos lá. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Por uma ovelha, 4 ovelhas. Por um boi, 5 bois. Por um boi, 4 vezes mais. Então, a palavra continua dizendo: se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. O ladrão, se não tivesse com o que pagar, tinha que ser vendido por seu furto. Versículo 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer passar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a mesa de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Então Zaqueu, ao fazer essa declaração, sabe o que ele está dizendo para Jesus? Jesus, eu sou um ladrão. Não preciso que ninguém me acuse. Eu reconheço que eu sou um ladrão. Agora, como ladrão, ele tinha que restituir ou 4 vezes mais, ou 2 vezes mais, se a coisa fosse achada com ele. Mas o roubo de Zaqueu era aquele roubo assim discreto. Não é? Era aquele dinheiro desviado. Não dava para ninguém dizer, esse daqui é meu. Ele não roubou uma coisa. Ele não pegou um objeto e trouxe na casa dele. Ele fazia um roubo de desvio de dinheiro. Então ninguém podia falar, esse dinheiro é meu. Ou isso é meu. Não era algo específico. Nesse caso, o que Zaqueu deveria devolver? Só o dobro. Só 2 vezes. A obrigação de Zaqueu, por não ter uma coisa fungível nas suas mãos, dizendo isso daquele propriedade de uma pessoa, não, a coisa não dava para ser avaliada porque a riqueza dele era de roubo. A obrigação dele era devolver o dobro, mas ele quer devolver 4 vezes mais. Ele está dizendo, eu sou mais do que ladrão, Jesus. Primeiro, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. E se alguém aparecer aqui na minha casa falando que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Se alguém vier aqui falar, eu devolvo 4 vezes mais. O que mostra também a atitude de Zaqueu? Que ele está sendo justo. Agora ele está sendo justo. E o que mostra também que ele não ficou só no papo. Ele partiu para a ação. Ele passou a mostrar que realmente tinha mudado de vida. Que enquanto ele estava ali jantando na presença de Jesus, ele tinha se tornado um outro Zaqueu.
O Deus dele antes era o dinheiro, ele adorava Mamon, mas agora ele está recebendo Jesus Cristo como Filho de Deus e como seu único Salvador. O Deus dele agora é Jesus Cristo. O dinheiro não tem mais importância, é Jesus que tem importância. Ele quer agradar Jesus. Jesus entende perfeitamente. É por isso que Jesus faz essa declaração. Não é porque Zaqueu resolveu fazer caridade, não. É porque Zaqueu resolveu ser justo. Então agora, depois que Zaqueu falou isso, foi Jesus que se colocou de pé. Agora você imagina a altura de Jesus perto do Zaqueu. Jesus se pôs ao lado de Zaqueu. Deve ter dado um abraço no baixinho. E Jesus falou com alegria a leitura básica que nós fizemos hoje. E olha só, versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje, presta atenção, você está vendo duas coisas aqui, ó. Nessa história aparecem duas vezes a palavra hoje. Uma, quando Jesus olhou para cima, viu o Zaqueu e fez o convite, lá no versículo 5. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje. O primeiro hoje. E agora o segundo hoje, aqui no versículo 9. Tudo naquele dia. Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. A salvação veio na hora. Aquele milagre, Zaqueu estava experimentando. Quem olhasse para Zaqueu, estava vendo aquele baixinho, estava vendo aquele mesmo ladrão, aquele mesmo corrupto. Mas Jesus, quando olhava para Zaqueu, já não via aquele pecador, já não via aquele homem perdido. Jesus estava olhando para ele e vendo um homem salvo. Por que salvo? Porque ele não apenas recebeu Jesus, como ele se arrependeu dos seus pecados. Ele mostrou que estava arrependido. Por isso veio salvação àquela casa. A salvação entrou naquela casa. Eu tenho o atrevimento de te dizer isso hoje. Especialmente você que está aqui hoje. Não me interessa se você veio a semana passada ou se você virá amanhã. Eu tenho o atrevimento de dizer hoje, para você que veio hoje, que hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso está trazendo salvação para a tua vida. Hoje a bênção de Deus está vindo sobre você. Hoje o Espírito de Deus está sobre ti. Hoje a presença de Jesus é real na tua vida. O milagre da salvação acontece na hora. Por isso que eu fico feliz de estar aqui com você hoje. Porque hoje vai ter salvação na tua vida. Hoje vai entrar salvação na tua casa. E crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa salvação vai se expandir para os teus parentes, para os teus familiares. Quando Jesus disse, este é filho de Abraão, olha só. Jesus não está validando, por exemplo, o Antigo Testamento para nós, porque ele encerrou o Antigo Testamento. Mas eu quero te explicar o que quer dizer ser filho de Abraão. Vá comigo lá em Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. A carta de Paulo aos Gálatas é depois das cartas aos Coríntios. Olha aqui o que quer dizer ser filho de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. É o caso de Abraão. Veja, eu estou lendo o Novo Testamento, preste atenção. Estou lendo o Evangelho. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Atenção. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, Abraão foi o primeiro homem a ser salvo pela fé. Abraão foi o primeiro homem a entrar no paraíso porque creu no Deus invisível. Abraão foi o primeiro homem a crer num Deus que não pode ser esculpido, que não pode ser pintado num quadro, que não pode ser reproduzido numa imagem. Toda pessoa que acredita neste Deus e vive pela fé é filho de Abraão.
Quando Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, mostra que Zaqueu está fazendo aquilo porque está com fé, porque está crendo em Jesus. E aqui mesmo no capítulo 3, versículo 29, eu estou em Gálatas 3, 29, dê uma olhada no versículo 29, olha o que está escrito. Que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tem que ser de Cristo. É fé em Cristo. Não é fé simplesmente em Deus. Você tem que ser de Cristo, ter fé em Cristo, que foi o que Zaqueu fez. Zaqueu recebeu Cristo como Salvador, o recebeu na sua casa, se arrependeu, deu provas do arrependimento, teve fé em Jesus, e através de Cristo ele também se tornou filho de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você pode sair daqui hoje outra pessoa, ou pode voltar para casa levando as suas próprias misérias. Hoje, você pode ter um encontro real com Jesus e hoje ter a sua vida transformada, ter o seu passado limpo, não importa quão sujo ele tenha sido. Hoje você pode se tornar outra pessoa, hoje você pode ser salvo, ser salva. Mas também é verdade que hoje você pode voltar para casa levando todos os seus pecados, todas as suas misérias, todas as suas tristezas. Você pode voltar para casa do jeito que chegou. Aquele Zaqueu que subiu na figueira brava era um. Aquele Zaqueu que desceu e recebeu Jesus já estava sendo transformado em outro. Naquele mesmo dia, ele se tornou um novo Zaqueu. Naquele mesmo dia ele foi salvo. Não adianta nada você vir aqui na igreja, você ver Jesus, sentir a presença de Jesus, ouvir a palavra de Deus, estar no meio da multidão, se você não der continuidade ao processo. Não adiantava para Zaqueu somente oferecer uma festa para Jesus. Para Jesus fazer a declaração, hoje veio salvação a esta casa, Zaqueu precisou mostrar publicamente o seu arrependimento. Não vou mais roubar. E além de não roubar, a partir de hoje, se alguém reclamar que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. E metade do que eu tenho eu dou para os pobres. Não sou mais apegado com o dinheiro. No passado eu só pensava em dinheiro. Mas agora encontrei algo mais precioso do que o ouro e a prata. Encontrei Jesus. Agora eu vou servir Jesus. Um dia você vai conhecer esse baixinho chamado Zaqueu, o justo, agora sim, o justo. Um dia você vai conhecê-lo, se você for salvo, você vai conhecê-lo. Se você fizer o que Zaqueu fez, você também vai conhecer Zaqueu um dia. Porque se Zaqueu foi salvo, você também será. Se você receber Jesus com alegria, agora, hoje, se você se arrepender dos seus pecados hoje, e mudar de vida hoje, mudar de vida agora. Zaqueu só mostrou a disposição dele. A obra quem fez, a declaração quem fez foi Jesus. Você só precisa hoje mostrar a tua disposição. Eu quero receber Jesus como Salvador e eu quero mudar de vida. Você só precisa fazer isso hoje, agora. E a obra quem vai fazer na tua vida é o Senhor Jesus. E olha que coisa linda. Jesus declarou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Alegria do teu Pai Celestial com Jesus te resgatando. Você precisa receber Jesus. Receber com alegria. É o teu único Salvador. Deus te ama muito. Podem te odiar,
Podem dizer que você não vale nada, que você não presta, mas Jesus te ama. Jesus te ama. Ele quer te salvar agora. E é tão simples. Basta você receber Jesus com alegria. Quantas pessoas aqui nesta noite querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim, bem alto. Eu quero, pastor, eu quero. Ergue, faz assim. Eu quero Jesus hoje, meu único Salvador. Então todos vocês que ergueram as mãos, vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.